Boa tarde, meu nome é Giovana e o título do meu projeto é Concentração de Minerais em Cenouras Orgânicas e Convencionais e a análise de teor de cinzas para essas submetidas à cocção, uma revisão. Eu fui orientada pelo professor Dr. Rafael Arromba de Souza e esse projeto teve a colaboração da professora doutora Séfora, que é professora do Departamento de Nutrição aqui da UFJF. A agricultura predominante no Brasil é a agricultura convencional, que visa, acima de tudo, a produção em larga escala e, por consequência, a geração de lucro. E as principais características desse sistema é a utilização em excesso de insumos químicos, uso de monocultura e de energia não renovável. E dentre os insumos químicos estão os defensores agrícolas, os famosos agrotóxicos, que têm a função de inibir qualquer agente patogênico que ameace as plantas. E uma alternativa para esse sistema é a agricultura orgânica, que tem como base o respeito à natureza, a diversificação das culturas e a utilização de insumo biológico. O mercado consumidor já considera os alimentos orgânicos mais saudáveis do que os alimentos convencionais. Em relação aos insumos químicos, a gente sabe que sim, porque ao consumir alimentos orgânicos, a gente acaba não ingerindo essas substâncias químicas. Mas os alimentos orgânicos são mais nutritivos, eles têm maior concentração de vitaminas e minerais do que os convencionais. Por falta de evidências científicas, a gente ainda não pode dizer que os alimentos orgânicos são mais saudáveis e nutritivos do que os alimentos produzidos convencionalmente. E um alimento que é produzido tanto no sistema convencional como no sistema orgânico é a cenoura, que é uma planta da família das apiáceas e que produz uma raiz aromática e comestível. É um alimento de ótima qualidade, pois faz bem para o coração, controla o colesterol, melhora a visão, contém poucas calorias e por isso é tão bem aceito em dietas alimentares, e é um alimento rico em vitaminas e minerais. Os vegetais, em geral, têm sua composição química variável por fatores genéticos, e a cenoura, por ser uma raiz, tem a sua composição química também variável por condições de cultivo, como tipo de solo, região, clima e irrigação. E, além disso, a alteração da concentração de minerais nos alimentos se dá quando se realiza algum processamento, como, por exemplo, a cocção. A determinação de minerais em alimentos pode ser realizada por diferentes técnicas analíticas. A escolha da técnica depende principalmente do elemento a ser analisado e do grau da sua concentração na amostra. O procedimento que antecede a determinação de minerais é a queima da matéria orgânica, e esse procedimento permite que a amostra fique mais apropriada para análise e possibilita efetuar a determinação dos analíticos com mais precisão e exatidão. Cinza é o nome dado ao resíduo inorgânico deixado após a queima da matéria orgânica, e ele é o indicativo da quantidade total de minerais. A cinza é composta principalmente por sódio, potássio, cálcio e magnésio, possui pequenas quantidades de alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco, possui traços de iodo, flúor e outros minerais, e esses estão presentes nas cinzas nas formas de óxidos, sulfatos, fosfatos, cloretos e silicatos. Os vegetais frescos têm o teor de cinza variando de 0,4 a 2,1%, dependendo do vegetal, do meio em que é cultivado e do modo em que é cultivado, e o método de preparo utilizado. Então, o objetivo desse projeto foi avaliar e comparar os teores de cinzas obtidos das cenouras orgânicas e convencionais, submetidas a 4 métodos de preparo, sendo eles ebulição, vapor, assada e cru. Também, como objetivo, foi realizar a revisão dos resultados encontrados para a concentração de minerais em cenouras provenientes desses dois sistemas de produção, a partir do artigo científico pertencente à Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial. Como metodologia para a determinação de teor de cinzas, as cenouras primeiro foram adquiridas no município de Juiz de Fora, em supermercado comum e em feira orgânica. Depois de adquiridas, as cenouras foram armazenadas em sacos plásticos e guardadas em refrigeradores por 24 horas. Após isso, as cenouras foram lavadas em água potável, descascadas e picadas manualmente em pedaços de mesmo tamanho. Após isso, foi feita a aplicação dos métodos de preparo, sendo que os métodos de preparo por imersão e vapor foi estipulado um tempo de 5 minutos para a cocção
e esse processo só foi iniciado após a água atingir 100 graus Celsius. No método de preparo em forno, as cenouras foram cozidas por 5 minutos após o forno atingir a temperatura de 200 graus. Após a aplicação dos métodos de preparo, as cenouras foram incineradas em forno de múfula em 600 graus durante 12 horas. Esse processo foi feito em triplicata. E todos esses procedimentos foram realizados no Laboratório de Nutrição e Dietética, no Departamento de Nutrição aqui da UFJF. Para a concentração de minerais, foi feita a revisão dos resultados obtidos para esse artigo, e nesse estudo, as cenouras foram cultivadas no município de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, e colhidas no período de julho a setembro. Os minerais analisados foram potássio, sódio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobre e zinco. Os resultados obtidos para teor de cinzas foram comparados entre os sistemas de produção e entre os métodos de cocção através do teste T. Os resultados da revisão do artigo também foram comparados através desse teste. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos para teor de cinzas em cenouras orgânicas e convencionais submetidas a métodos de cocção. E aí, analisando os sistemas de produção, verificou-se que a cenoura convencional teve uma média maior de teor de cinza comparado à cenoura orgânica, mas elas não se diferiram estatisticamente. Comparando agora os métodos de cocção, verificou-se que a cocção em forno em ambos os sistemas de produção apresentou aumento significativo do teor de cinzas em relação ao vegetal cru, o que significa uma maior concentração de minerais. Isso pode ser explicado porque no processo de cocção em forno, as cenouras desidratam. Na cocção por imersão, verificou-se que em ambos os sistemas de produção houve diminuição significativa do teor de cinzas em relação ao vegetal cru, o que significa uma menor concentração de minerais. E isso pode ser explicado porque, durante o processo de cocção e por imersão, os nutrientes são lixiviados para a água do cozimento. No cozimento a vapor, não houve diminuição nem aumento significativo do teor de cinzas em relação ao vegetal cru em ambos os sistemas de produção, porque na cocção a vapor, a cenoura não entra nem em contato com a água e também não desidrata. Na cocção em forno, a cenoura orgânica teve um aumento de cerca de 87% na média do teor de cinzas em relação ao vegetal cru, enquanto nas amostras de cenoura convencional houve aumento de cerca de 66%, o que significa que a cenoura orgânica perde água, desidrata com mais facilidade. Na cocção por imersão, as cenouras orgânicas tiveram perda de 44% no teor de cinzas em relação ao vegetal cru, enquanto na cenoura convencional houve perda de 23%. Isso significa também que os nutrientes da cenoura orgânica são lixiviados para a água do cozimento com mais facilidade em relação à cenoura convencional. A tabela 2 apresenta os resultados da determinação de minerais em miligrama por 100 gramas na Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial. E aí, para o mineral ferro, as cenouras orgânicas apresentaram concentração significativamente maior em relação às cenouras convencionais. Para o manganês, as cenouras convencionais apresentaram concentração significativamente maior em relação às cenouras orgânicas. A tabela 3 apresenta os resultados da determinação de macrominerais, em miligrama por 100 gramas também. E as amostras de cenoura orgânica apresentaram médias maiores da concentração de cálcio, magnésio e sódio, porém elas não se diferiram estatisticamente do resultado obtido para cenouras convencionais. E como conclusão, se tratando da quantidade total de minerais das cenouras, pode-se dizer que, a partir dos resultados obtidos para teor de cinzas, as cenouras orgânicas e convencionais não apresentaram superioridade nutricional uma em relação à outra. Analisando os métodos de preparo, pode-se dizer que a cocção por imersão é o processo que mais há perda de nutrientes, tornando-o menos indicado para a cozedura. A partir da revisão dos resultados do artigo pertencente à Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, foi possível verificar uma maior concentração de ferro nas cenouras orgânicas em relação às cenouras convencionais e uma menor concentração de manganês nas cenouras convencionais em relação às cenouras orgânicas. Porém, a partir desse resultado, não foi possível se colocar a favor de um sistema de produção em relação ao outro.
É necessário salientar a importância da realização de mais estudos sobre a qualidade nutricional de alimentos cultivados em diferentes sistemas de produção. E é fundamental a realização de estudos periódicos para cada região, pois a composição do solo, que é um dos fatores que mais influenciam na composição mineral dos vegetais, varia com o tempo e com a localidade. Queria fazer um agradecimento ao meu orientador, o professor Rafael, agradecer também o pessoal do Bacan, que mesmo eu não conseguindo apresentar os meus resultados para a concentração de minerais hoje, eles me ajudaram bastante. Queria agradecer também o João Pablo, lá da Faculdade de Nutrição, que me ajudou com os resultados de teores de cinza. A Faculdade de Nutrição também, que forneceu o laboratório para fazer todas as análises. A professora Séfora, que forneceu as cenouras. Queria agradecer também a minha família, que mesmo de longe me ajudou sempre, o meu namorado, e as agências de fomento. Obrigada.